Nossa, muito ruim assim. Isso, né? Uhum. Faz para preencher. Tinha feito isso no... Seja muito bem-vinda ao nosso Chá com Beatriz de hoje. Aqui você aprende estratégias que vão te ajudar a restaurar o seu casamento e fazer seu marido te amar de novo. Então, sejam muito bem-vindas. Eu sou Beatriz Dantas e o nosso tema de hoje é a conversa que você não deve ter com o seu marido. Vamos chegando. Apareceu um troço aqui, Fernando. Aqui na sua tela. Apareceu uma coisa aqui na sua tela e eu não consigo tirar. Celular? É. Acima? Não. É uma janelinha. Vamos lá. Sejam muito bem-vindas, Aline, Amanda, Luana. Vamos lá. Hoje o nosso tema é a conversa que você não deve ter com o seu marido. Hoje, muita gente diz por aí que a gente precisa dialogar com o marido, com o parceiro, sempre que algo nos incomodar, certo? Eles até dizem que a base de um bom casamento, de um casamento sólido, é o diálogo. Então, vamos supor que tudo bem, a gente tem que dialogar, a gente tem que conversar sobre tudo. Então, eu posso conversar sobre a toalha em cima da cama, eu posso conversar e dialogar com meu marido sobre ele ter falado algo que não era muito legal, ou em público, ou comigo. Eu posso dialogar sobre o meu marido, ele não me dá carinho suficiente, não me dá atenção suficiente. Se a gente for por esse lado, a gente pode dialogar sobre tudo e a qualquer momento, né? Então, não é como se não tivesse limites para o diálogo acontecer. E a parte em que eles falam que o diálogo como se fala, gente? A base, né? Esqueci a palavra. A base de um casamento duradouro, de um casamento sólido, de um casamento feliz, essa parte até faz sentido, porque realmente nós precisamos saber nos comunicar com a pessoa que a gente está vivendo, né? Com a pessoa que está do nosso lado, e também aprender a escutar essa pessoa, a ouvir essa pessoa. Se você já assistiu a live que a gente fez aqui sobre diálogo, você já está ciente o que é o diálogo, como aplicar o diálogo. Se você não assistiu, é só você procurar. Tem umas lives para trás aí no Instagram, não está muito embaixo, não. E faz sentido, né? Eu chegar para vocês e dizer, olha, o diálogo é a base do casamento, vocês têm que conversar sobre tudo, sobre tudo. Até faz sentido dizer isso para vocês. Só que o diálogo, para ele ser assertivo dentro do casamento, ele precisa cumprir alguns requisitos. E um desses requisitos é o momento certo. Nós temos outros requisitos, eles estão lá na live do diálogo, que um desses requisitos é o momento certo. O que você vai falar, requisito número 1, o seu tom de voz e o momento certo. Então, o que eu vou falar importa muito.
será que esse é um assunto que eu devo conversar com meu marido no momento em que a gente está? Então, a gente tem 2 pilares do diálogo já para desenvolver nesse momento, tá? Quando a gente não sabe disso, quando a gente não sabe que para o casamento ser assertivo, ele precisa checar alguns requisitos, né? E um desses requisitos é o momento certo. Quando a gente não sabe disso, nós queremos conversar a qualquer momento. E isso vai dar ruim. Porque lembra que eu falei que hoje em dia muita gente prega que você precisa dialogar, você precisa comunicar. Não gostei daquilo que meu marido fez, então eu vou comunicar a ele, eu vou conversar com ele, eu vou falar para ele que a gente precisa conversar, para a gente resolver isso, para ele saber que ele me magoou, né? Só que, e inúmeros outros assuntos que você talvez queira conversar com o seu marido. Só que conversar, dialogar no casamento, não é necessariamente todos os assuntos que a gente precisa levar para esse diálogo. E hoje eu vou te falar um assunto que você deve evitar dialogar, deve evitar conversar com seu marido sobre isso, tá? E muitos casais, eles confundem dialogar, né, a base de um casamento sólido, porque vocês já pararam para pensar que se a gente for pensar nisso, eu posso dialogar com tudo sobre o meu marido. Então, se é tudo, é tudo. Então, eu vou dialogar sobre o meu marido, com o meu marido, sobre coisas que me comprometeram em algum dia, ou coisas que me machucam, enfim, coisas que não são agradáveis para nós dois, coisas que, na verdade, não têm necessidade de serem dialogadas. Eu não sei se vocês me entendem. E o problema, gente, é que muitos casais confundem o diálogo, a base do casamento, com virar uma metralhadora de informações e querem falar qualquer coisa. Coisas que às vezes são até desnecessárias e seriam resolvidas internamente. Então, por exemplo, eu já passei por inúmeros episódios em que algo tinha me incomodado, em que algo que o Fernando tinha feito me incomodou e eu sentia a necessidade de conversar. Isso acontece porque nós, mulheres, somos mais de falar, né? A gente quer resolver, a gente quer conversar. Os homens, eles não são bem assim. E aí, eu fui desenvolvendo essa minha perspicácia, né? Isso que eu vou falar aqui com vocês, por pura experiência. De eu pensar, olha, será que realmente isso que aconteceu, isso que eu estou sentindo, realmente é necessário que eu leve para um diálogo? É necessário que eu leve, que eu coloque isso na mesa? Então, a gente precisa saber ponderar essas coisas. E na maioria das vezes que eu pensava que não é necessário, e eu ainda assim dava um passo à frente, eu saía dessa conversa magoada. Porque muitas coisas, gente, eu quero que vocês entendam isso que eu vou falar agora. Muitas coisas que acontecem no seu casamento, muitas coisas que acontecem entre você e o seu marido, são sobre você. Não é necessariamente sobre o seu marido. Tudo bem que, claro, ele tem a responsabilidade dele, ele tem a culpa dele, ele tem as coisas erradas que ele faz. Isso a gente não vai tapar os olhos e fingir que não acontece. Acontece. Mas pensa comigo. As coisas que acontecem ao nosso redor, a gente não tem muito controle. Elas vão continuar acontecendo. As pessoas vão continuar mentindo para você. As pessoas vão continuar te machucando. O que a gente tem que fazer aqui é mudar o nosso pensamento, é mudar a nossa mentalidade para que isso não afete mais a gente. Para que as coisas do externo não afetem mais a gente da mesma maneira. Vocês entendem? Por isso que eu falo, às vezes uma coisa que aconteceu e que, nossa, foi muito difícil para você, é mais sobre você do que sobre o seu marido. É por isso que é importante você saber identificar o que eu tenho que levar para a mesa, o que não é necessário, o que eu posso resolver sozinha, comigo mesma, internamente. E é sobre isso que nós vamos falar aqui nessa live de hoje, tá? E eu já vou falar qual é a coisa que você não pode conversar com o seu marido. Você vai entender. Existe uma coisa
pela qual você não deve conversar com o seu marido quando vocês estão em fase de reconstrução ou quando estão na fase de desgaste. Quem assistiu a live de fases, de estágios, vai lembrar. A fase de reconstrução, a fase de desgaste, a fase da expectativa, tudo isso. Então, quando vocês estão na fase de desgaste ou na fase de reconstrução, vocês não devem conversar de maneira alguma sobre o casamento de vocês. E eu sei como isso parece muito contra-intuitivo. Como assim, Bia? Eu estou em crise com meu marido e nós não vamos conversar sobre isso? Fica aqui comigo até o final da live, que eu te prometo que eu vou te explicar por que você não deve fazer isso. E você vai sair daqui com uma outra mentalidade, eu tenho certeza. Mas antes disso, eu preciso de verdade que você entenda que saber disso é muito importante, porque vai te salvar de muitos conflitos desnecessários dentro do seu casamento. Vai te salvar de reforçar na cabeça do seu marido estímulos de dor. Seja muito bem-vinda, Lívia, Cleide, Érica, sejam muito bem-vindas. Espero que vocês aproveitem muito essa live, tá bom? Então, por que entender isso vai te ajudar a reconstruir o seu casamento? Por que isso vai te salvar de reforçar na cabeça do seu marido estímulos de dor? Por quê? Porque quando você está num processo de quando você e seu marido, vocês estão nessa fase, e vocês abrem a boca para conversar, para dialogar, na maioria das vezes, na esmagadora maioria das vezes, vai acabar em briga. E você vai sair magoada. Me diz se já não aconteceu isso antes com vocês. Me diz se em algum momento você estava muito machucada, muito magoada, você precisava muito conversar e no final você saiu pior do que você entrou. Eu tenho certeza que aconteceu com você, porque já aconteceu comigo também. E quando você acaba falando algo que você não devia, ali no calor do momento, você acaba reforçando os estímulos de dor no seu marido. E como que funciona isso, Bia? O que é estímulo de dor? Como que funciona esses estímulos de dor? Eu sempre gosto... Deixa eu beber uma aguinha, gente. Eu sempre gosto... Seja bem-vinda, Alessandra. Seja bem-vinda, Luciana. Eu sempre gosto de falar aqui para vocês e fazer a seguinte pergunta: o que você representa para o seu marido? É muito importante que você reflita nessa pergunta, porque você representa alguma coisa para ele. Só que isso que você representa pode ser uma coisa boa, mas também pode ser uma coisa ruim. E as chances são, se você está aqui, se você está em processo de reconstrução do seu casamento, as chances são que o seu marido te vê não como uma coisa tão boa assim. As chances são que você representa para ele algo que não é tão agradável. E como que a gente identifica isso? A gente identifica pelos estímulos. Quais estímulos você reforça nele? Quais estímulos você reforça no seu marido? Vamos lá. Os estímulos de dor, eles são reforçados na mente do seu marido quando você reclama, quando você briga, quando você cobra. E quem é que nunca fez isso na vida, que atire a primeira pedra, gente? Olha, se eu parar aqui para contar o tanto de vezes que eu fiz todas essas coisas, eu acho que eu ficaria aqui até a noite. Até amanhã de manhã, talvez. Porque todas nós já fizemos e todas nós caímos ainda nesses erros, nessas
tentações, nessas falhas. Então, pensa aí, cada vez que você fez uma dessas coisas, reclamar que ele não te dá atenção, reclamar que ele só fica no celular, reclamar que ele trabalha muito, reclamar que na folga dele ele quer ir para o bar, ficar com os amigos, jogar futebol, qualquer coisa, cobrar o dia inteiro, ser um peso, ser um parasita na vida do seu marido, querer que todo dia ele te mande um bom dia, todo dia ele te ligue para te dizer o roteiro do dia dele. Quem nunca teve uma dessas atitudes? Que atire a primeira pedra. O problema é que essas atitudes que a gente tem, eu sempre falo isso aqui para vocês, né? Acho que vocês já estão carecas de saber. Essas atitudes que a gente tem no nosso casamento reforçam na mente do marido estímulos de dor, que é o que faz você representar para ele guerra, dor, briga, afastamento. Entende? Só que depois desse estímulo de dor, a gente tem outro estímulo, que é o estímulo de neutralidade. Então, esse estímulo de neutralidade é quando você aprende a parar de fazer todas essas coisas, né, que eu falei, que reforçam os estímulos de dor. Então, você fica na neutralidade. Você já diminuiu as brigas no seu casamento e vocês vivem mais em paz, mas você ainda não alcançou o melhor dos mundos. Você ainda não alcançou o seu casamento reconstruído, o seu casamento cheio de amor. Porque nessa fase da neutralidade, vocês concordam que é o mínimo que a gente pode fazer? O problema é que nem sempre a gente consegue, né? O problema é que na maioria das vezes a gente não consegue. Mas parar de brigar, parar de reclamar, parar de ter comportamento de mãe, isso é o mínimo que a gente pode fazer dentro do nosso casamento, vocês concordam? Porque nessa fase de neutralidade, o que sustenta essa neutralidade é o respeito. E o respeito, gente, o respeito, todo mundo merece respeito. O respeito é o mínimo que a gente pode dar por uma pessoa. Ainda que você olhe para o seu marido e fale que ele não mereça, que ele não te respeita. Entende? Porque também a gente só dá aquilo que a gente tem, né? Se o outro dá aquilo ali pra gente, é o que, infelizmente, é o que ele tem. Mas, como essa fase é a fase do respeito, o respeito é o mínimo que a gente pode dar para uma pessoa. Não brigar, não reclamar, é o mínimo. É o mínimo. Então, você fica ali na fase de neutralidade. Ou seja, você passa a fazer somente a sua obrigação. Mas o problema disso é que a mulher que é vista com os olhos de neutralidade pelo marido, ela não fede nem cheira. Eu tenho que falar isso para vocês. Ela não fede nem cheira. É tipo um café morno, sabe? Que não é gostoso, que é meio... não desce muito. É isso. A fase de neutralidade não é o suficiente para você restaurar o seu casamento, tá? Parar de brigar, tirar os comportamentos ruins, tirar os comportamentos que te prejudicam, que mancham a sua imagem perante o seu marido, não é o suficiente para você restaurar o seu casamento, porque você ainda está na superfície. A mulher que para na neutralidade, ela é vista pelo marido como não fede nem cheira, tanto faz, não parece que nem está aqui. E não quero que vocês sejam esse tipo de mulher, tá? Porque não é assim que vocês vão conseguir reconstruir o casamento de vocês, fazer o marido de vocês amar vocês de novo, tá? Mas os estímulos de amor é quando você transcende a neutralidade. Ó, primeiro vem os estímulos de dor, aqui embaixo. Depois você pode melhorar um pouquinho, subir para neutralidade. Só que depois da neutralidade, você precisa subir mais um degrau. Você precisa transcender. Então, você vai para o estímulo de amor. Então, os estímulos de amor é quando você transcende a neutralidade. Você deixa de fazer o mínimo
e passa a reconquistar o seu marido cada dia mais. Você deixa de se poupar, você deixa de ver o amor como um meio, né? Que é quando eu faço, eu amo, eu sirvo porque eu quero recompensa, porque eu quero reconhecimento. Eu faço como um meio de ser aceita, como um meio de ser desejada, de ser bajulada. E isso não é o amor. O ideal é que você não veja o amor como um meio, mas o amor como o fim. Você ama porque você nasceu para isso. Eu quero que vocês tenham essa mentalidade, tá? Tá fazendo sentido para vocês? Vocês têm alguma dúvida? Quem tiver alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo nos comentários, tá, gente? Que eu respondo. Vou respondendo no final da live. Então, se a conversa sobre o casamento de vocês na hora errada pode dar ruim em 90% dos casos, por outro lado, não fazer isso vai preservar a sua imagem perante ele. Olha, o tema dessa live é: não converse com seu marido sobre isso. O que é que você não deve conversar sobre o seu marido? Sobre o seu casamento. Se você está na fase de reconstrução, se você está na fase de desgaste, não converse com seu marido sobre o seu casamento. Não coloque ele contra a parede. E aí, qual que vai ser? O que a gente vai fazer? A gente vai separar? A gente vai ficar? Como é que vai ser? Não tenha esse tipo de conversa nesse momento com o seu marido, tá? Então, por quê? Porque essas conversas, elas vão dar ruim. E se elas vão dar ruim em 90% dos casos, por outro lado, não fazer isso, não ter essas conversas nesses momentos inapropriados, silenciar, vai preservar a sua imagem perante ele. E preservar a sua imagem perante ele é extremamente importante nesse processo de restauração do seu casamento. Porque quanto mais você preserva a sua imagem perante o seu marido, quanto menos você mancha a sua imagem perante o seu marido, quanto menos você faz ele te ver como algo que ele precisa fugir, né? Menos estímulos de dor você causa nele. E quanto menos estímulos de dor você causa nele, menos endurecido fica o coração desse homem a cada dia que passa. E é isso que eu quero que vocês entendam. Porque quando você para de dar estímulos de dor, tudo bem, você vai para a neutralidade, mas você já vai começando a amolecer esse coração. A tirar aquela roupa que você tinha de mulher que brigava, de mulher que quando ele olhava, ele precisava fugir, de mulher que quando ele olhava, ele preferia ficar no futebol, ele preferia ficar no celular, de quando ele olhava, ele te desprezava, fingia que você não estava nem ali, para uma mulher que ele quer estar, que ele olha para você, que ele já volta a olhar para você. Entende? Lembre-se, gente, o silêncio, ele te preserva. Mas as palavras em excesso, elas te comprometem. Às vezes, é mais inteligente silenciar. Nesse momento de reconstrução, nesse momento de desgaste, independente do estágio que você e seu marido vocês estejam, silencie, opte por silenciar, tanto sobre conversas profundas, né, que eu falo com vocês, sobre determinar rumo para o casamento de vocês, conversar sobre como está o estado do casamento de vocês, o que vocês vão fazer dali para frente, e também de qualquer outra coisa que você perceba que vai terminar em briga. Você é mais esperta, você é mais inteligente, você ganha mais quando você aprende a silenciar nos momentos que você precisa. Tudo bem? Seja muito bem-vinda, Dandara, Geli, Carize, Sueli, sejam muito bem-vindas. Então, gente, qual seria o melhor momento para você conversar sobre o seu casamento com o seu marido? Porque você pode dizer assim, Bia, tá bom, não posso conversar.
Não posso conversar no processo de restauração. Não posso conversar no processo, na fase de desgaste. Então, quando que é que eu vou conversar? Quando que é que eu vou botar esses pingos nos is? Olha, as conversas sobre o casamento de vocês, em fase de reconstrução, não funcionam porque vocês não estão prontos ainda. Se você representa para o seu marido estímulos de dor, é normal que ele se feche. É normal que a cada vez que você vai tentar dialogar, que você vai tentar dizer como você se sente, que você vai tentar conversar, ele se feche, ele cria uma armadura, ele não queira te ouvir, sabe? Que às vezes ele até fuja da conversa. Porque a mente dele já registrou você como uma pessoa que causa nele estímulos de dor. A mente dele já tem uma vozinha no ouvido dele que fala assim, ó, cuidado, essa daí vai mais uma vez te insultar, essa daí vai mais uma vez te xingar, vai mais uma vez reclamar. É como se acendesse ali uma luzinha vermelha e se criasse uma barreira entre vocês dois. Porque está registrado na mente do seu marido que você é aquele tipo de pessoa, que você tem aquele tipo de comportamento. A gente precisa tirar essa imagem que ele tem de você. É muito importante. Entende? É preciso que vocês aprendam a amar um ao outro primeiro, que ele te enxergue como uma outra mulher, que cause nele estímulos bons, estímulos de sentido, de amor, para só depois, então, você incluir o diálogo na relação com vocês. Entende? E aí, você pode dizer, como que eu faço isso, então? O que eu faço, então? Se eu não posso falar, como que eu vou fazer isso, então? E eu quero começar a te falar qual o jeito errado. Porque, assim, às vezes, quando eu falo com algumas mulheres sobre esse assunto, elas, tá bom, então eu não posso falar. Eu tenho que ficar muda, eu tenho que ficar calada. E aí elas vão para caminhos que às vezes são piores ainda do que falar, do que brigar, enfim. Às vezes por falta de orientação, por falta de não saber mesmo, né? Porque a gente estuda para tudo, né, gente? A gente só não estuda para casar, para se relacionar. E tem uns caminhos que elas percorrem, né? Tá bom, não posso falar, então vou fazer o quê? Vou fazer isso. Uma das coisas que elas fazem, que é errado, quando eu falo para elas que elas precisam silenciar, que elas não podem, não devem conversar com o marido sobre o casamento dela, quando você está em processo de restauração ou em fase de desgaste, ela pensa assim, tá, então, o que eu vou fazer? Ela guarda tudo. Ela vai silenciar, como eu falo, mas ela vai guardar tudo. E em uma primeira oportunidade de caos entre ela e o marido, ela vai despejar. Então, talvez você, por ficar confusa, por não saber o que fazer, não posso conversar, tenho que silenciar, então o que eu vou fazer? Vai guardar tudo, vai silenciar, como eu falo, mas em uma primeira oportunidade você vai jogar em cima dele. E, gente, isso é muito pior. Isso é muito pior. Porque você está guardando, aí chega num momento que você explode, você não aguenta mais guardar aquilo, você explode. E aí uma coisa que era uma gotinha disso, uma gotinha daquilo, uma gotinha de outra coisa, se torna um copo cheio, um copo que transborda. E assim é muito pior. Era menos pior se você tivesse não silenciado e falado com ele, tá? Então, eu não quero que você faça isso. Não quero que você guarde tudo para você, mas depois numa briga, numa coisinha que ele fala, você explode. Não adianta, perdeu o sentido da coisa, tá? Ou então, você também pode silenciar com ele e passar a falar com os outros. E passar a querer desabafar, a querer reclamar com outras pessoas que não estão dentro do casamento de vocês. Isso também é muito ruim e, infelizmente, é uma característica de uma mulher imatura, de uma criança. É fofoca. E eu já falei para vocês aqui inúmeras vezes por que
não é inteligente a gente conversar sobre o nosso casamento com pessoas de fora, com a mãe, com a sogra, com a cunhada, com a amiga. Gente, não coloquem o casamento de vocês nas mãos de outras pessoas, de pessoas que estão fora, de pessoas que só ouvem uma parte da história, que é a sua parte. Se você precisa conversar, desabafar sobre o seu casamento, procure um terapeuta, procure um especialista ou silencie. Converse com Deus, com a religião que você tiver, com Deus que você acreditar. Só não faça do seu casamento um livro aberto para qualquer um dar palpite. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Ou até mesmo você pode silenciar e ficar de bico, né? Porque tem muito isso. E, gente, isso não preciso nem falar, né? Porque quem faz bico é uma criancinha de 5 anos de idade. E eu tenho certeza que você não faz isso. Absoluta. E qual seria o jeito certo? Qual é a maneira certa de lidar com toda essa situação que eu sei que é muito difícil? Se você precisa silenciar, qual a forma certa de silenciar? É internalizando. Como assim? Como assim? Então, você vai pensar, eu quero muito conversar, preciso muito conversar com meu marido sobre o estado do nosso casamento. Mas eu sei que isso vai me comprometer agora. Isso vai manchar a minha imagem agora. Então, eu vou conversar comigo mesma, num processo totalmente sincero e aberto, e vou me perguntar por que eu tenho essa necessidade de que isso se resolva logo. E isso é fácil de responder. Você tem essa necessidade que isso se resolva logo porque nós gostamos de segurança, de certeza, de previsibilidade. O problema é que quando você está no seu casamento, andando numa corda bamba, pisando em ovos, não existem certezas, não existe segurança, não existe previsibilidade. Então, consequentemente, você fica ansiosa e com medo, né? Só que essa ansiedade e esse medo, eles se transformam em atitudes concretas na sua realidade, que é justamente o tema dessa live. O fato de querer colocar os pingos nos is e conversar com o seu marido sobre o casamento de vocês. Que é o que eu estou te falando aqui e agora que você não deve fazer. Se você está no processo de restauração, na fase de desgaste. E eu falo isso, gente, baseado em experiência própria. Eu não tirei essa história da minha cabeça. Eu não perguntei para fulana, para minha amiga. Não, aconteceu comigo, na minha vida. Todas as vezes que eu tentei conversas profundas com meu marido, nesse processo de restauração, eu saí machucada. Eu saí magoada. E não é isso, definitivamente, não é isso que eu quero para vocês. Eu quero que vocês aprendam a silenciar no momento certo. Se você está no processo de restauração do seu casamento, aprenda a silenciar. As palavras em excesso te comprometem, mas o silêncio, ele preserva a sua imagem diante do seu marido. É melhor não falar do que falar o que não devia. É melhor ficar quieta do que começar uma briga com uma coisa que talvez você nem imaginou que começaria uma briga. Entende? É aprender a silenciar nos momentos certos. Não é você ser omissa, não é você ficar calada, não é você deixar homem pisar em cima de você. É você ser inteligente. Você sabe o que você vai falar, você sabe o que você precisa falar, mas você sabe que esse não é o momento certo. Você sabe que se você abrir a sua boca agora, o seu marido não vai te escutar, o seu marido vai criar uma barreira, o subconsciente dele vai falar, ó, essa daí não dá para conversar com ela, não. Ela traz dor pra gente. Não vai te ouvir.
Então, é muito importante que você aprenda a silenciar nos momentos certos. E por que que isso funciona? Porque silenciar preserva a sua imagem. Eu quero que você saia dessa live hoje com isso na sua cabeça. E eu não quero que você entenda mal a expressão preservar a sua imagem. Eu não quero que você tente ser alguém que você não é. Eu não quero que você se omita. Eu não quero que você se esconda. Eu não quero que você entenda a expressão preservar a sua imagem como um político, sei lá, como a gente pensa num político, de que ele faz tudo de ruim, mas ele precisa preservar a imagem dele, então essas coisas não vão à tona, ele precisa fingir que é certinho, como se você precisasse atuar, fingir ser boazinha. Não é isso que eu quero que você faça. Quando eu falo que você precisa preservar a sua imagem, é preservar a sua imagem boa, entende? É não continuar dando para o seu marido estímulos negativos. Não continuar representando para o seu marido dor, estresse, algo que ele precisa se afastar. Porque se você continua, ele não vai querer voltar para casa. Se você continua, ele não vai querer largar a amante. Se você continua, ele não vai querer largar lá a menina, mulher, que ele já está de papinho. Se você continua, ele não vai querer te dar atenção, não vai querer te dar mais carinho. Não vai mudar o seu casamento. Então é isso que eu quero que você saia daqui com isso na sua cabeça. E como que você faz isso na prática? Bia, tá bom. Eu tô aqui agora, meu marido tá bem ali, eu tô bem ali na cama deitado. Tô com muita vontade de conversar sobre ele, conversar com ele sobre o nosso casamento, de resolver isso, de colocar os pingos nos is. O que é que eu faço para não me lascar? Você deve estar se perguntando. Como que eu faço isso na prática? Gente, você foge. É isso mesmo, você foge. Sai do ambiente que esse homem tá. Sai do ambiente. Ele tá lá no quarto, eu vou lá para a sala, eu vou sentar no meu sofá. Eu vou respirar, eu vou internalizar. Olha, eu sei que eu preciso falar isso. Eu sei que eu preciso dessa segurança, dessa previsibilidade do lado dele, mas não é o que eu terei agora. Mesmo se eu falar, mesmo se eu querer dialogar, não vou conseguir isso dele agora. Preciso esperar o momento certo. Preciso esperar o momento que isso vai me trazer resultado. É inteligente. É um pensamento inteligente. Você meter os pés pelas mãos é um pensamento burro. Entende? Eu sei que na hora ali, no calor do momento, é difícil, gente. É difícil. Mas vai ser um exercício, tá? Vai ser um exercício. Vai ocupar sua mente com outra coisa e aí você vai ver que daqui a pouco, sumiu. E você fazendo isso, você vai perceber que de vez em quando você vai ouvir um cantinho da sereia, vai vir uma vozinha aqui no seu ouvido te falando para você ir lá conversar com esse digníssimo. E como que você vence o canto da sereia? Eu quero que você, a cada vez que você ouvir essa vozinha da sereia, te mandando ir lá conversar, te mandando ir lá cutucar a onça, você faça alguma coisa boa para o seu marido. É isso. Só com isso, você já vai estar melhorando muito o seu casamento. Eu tenho certeza. Então, veio a sereia. Peraí que eu vou matar essa sereia. Eu vou lá no meu marido e vou perguntar se ele quer um cafezinho. Eu vou lá no meu marido e vou perguntar se ele como é que foi o dia dele hoje. É isso aí, gente. É isso aí. E para você fazer isso, claro, você precisa conhecer o seu marido, o que ele gosta, como ele gosta de ser agradado, e como que você pode fazer ele feliz. E, enfim. Fez sentido para vocês, gente? Olha, essa foi a nossa live de hoje. Eu quero muito, muito de verdade, de coração, agradecer a presença de todas vocês que passaram por aqui. Essa live, ela vai ficar gravada, então fica tranquila. Você que chegou agora, você pode assistir ela completa lá no meu feed, no meu Instagram, tá? E nós nos vemos, então, na próxima live, que será na quinta-feira. Não se esqueçam que toda terça e quinta nós temos live toda terça e quinta às 16 horas, tá bom? Um beijo, gente, até quinta-feira.